Nesta videoaula veremos então os conceitos envolvidos no processo de construção de uma aplicação web em Java baseadas em servlets. Para isso então, nesta videoaula trabalharemos alguns conceitos sobre o fluxo de execução das requisições e respostas de uma aplicação web em Java, Então veremos como funciona esse fluxo, de onde parte uma requisição do navegador de usuário cliente para uma aplicação servlet rodando em um servidor web Java remoto. O conceito de uma aplicação Java baseada em servlet, o processo de requisição e mapeamento de um servlet realizado lá pelo servidor web, a estrutura de uma aplicação baseada em servlet, a codificação e implantação de um servlet. Bom, tudo começa, na verdade, nesse modelo do fluxo de requisição e resposta, entre a comunicação de uma aplicação cliente rodando no navegador web, como Firefox, Chrome, Internet Explorer e assim por diante, onde o cliente vai digitar na barra de endereço do navegador o endereço de uma determinada aplicação web. Ao clicar Enter, então, essa requisição é enviada para um servidor web através do formato HTTP. Então a requisição é empacotada pelo navegador web e enviada via o protocolo HTTP para um servidor web, como Glassfish, JBoston, Cat, etc. A característica essencial deste servidor web, quando falamos em desenvolvimento web para Java, é que esse servidor web ele tem que implementar o que chamamos de container web. O container web nada mais é do que um módulo do servidor web Java que é responsável pelo gerenciamento do ciclo de vida de uma aplicação baseada em servlet, certo? Então, esse servidor web recebe a requisição enviada pelo navegador, e repassa, caso essa requisição seja para um servlet, para gerar um conteúdo web dinâmico em Java, ele passa essa requisição para um módulo do container web, transformando essa requisição em HTTP em um objeto Java denominado HTTP Servlet Request e entrega para o componente web. O componente web, por sua vez, no nosso caso aqui seria um servlet, mas poderia ser uma página JSP ou um outro componente web qualquer. O componente web então interage com um SGBD para gerar informações dinâmicas, ou então com um outro componente web, um Java Bean, para gerar esse conteúdo dinâmico em resposta à requisição do usuário. Feito isso, após então ele interagir e gerar o conteúdo de forma dinâmica, ele tem que então empacotar esse conteúdo na forma de um objeto Java do tipo HTTP Servlet Response, que seria a resposta que será enviada para o usuário, mas ainda dentro do container web gerado pelo nosso servlet, certo? Então ele gera esse componente HTTP Servlet Response para repassar essa requisição para outro componente web processar, ou então envia para o container web seguir o encaminhamento de resposta ao cliente. Quando o container web então for enviar essa resposta, primeiramente ele transforma essa resposta no formato HTTP convencional para que o servidor web então possa enviar finalmente para o cliente, onde o navegador recebendo essa requisição, essa resposta, ele vai então renderizá-la e mostrar para o usuário no espaço do navegador. Então esse é o modelo de fluxo de requisição e resposta de uma aplicação web baseada em Java. Vemos aqui que difere um pouco de uma aplicação web convencional. Bom, vejamos agora o conceito de uma aplicação baseada em Java Servlet. Bom, um Java Servlet nada mais é do que um pequeno código escrito em Java, rodando
em um servidor que vai receber requisições HTTP, né, receber essas requisições em formato HTTP, vindo nessas requisições um comando, né, um método de requisição, né, geralmente um GET ou um POST, vai processar essa solicitação e devolver uma resposta para o cliente. Bom, para que o servlet, então, sendo uma aplicação para o web, ela seja executada, né, nós precisamos, né, de uma infraestrutura que gerencie essa aplicação Java, baseada em servlet. Okay? E essa infraestrutura, né, geralmente ela é implementada através de um módulo no servidor web denominado Web Container. Então esse Web Container é que é responsável por gerenciar os nossos servlets. Certo? Então ele vai fazer o gerenciamento de todo o ciclo de vida do nosso servlet. Então quando chegar uma requisição inicial para um servlet, o container vai se encarregar de instanciá-lo, né, e repassar para esse servlet essa requisição para que ele possa processar a resposta para o usuário. Bom, como Java é uma linguagem orientada a objetos, né, as características e comportamentos de um servlet, eles são definidos em uma classe, assim como tudo em Java, né? Então nós definimos uma classe então que vai implementar, né, os serviços que esse servlet vai executar, né, na nossa aplicação. E essa classe, né, essa classe que vai implementar o nosso servlet, ela é uma extensão de uma classe pré-definida na API do Java, denominada HTTP Servlet, a qual se encontra em um pacote, né, denominado javax.servlet.http, né, HTTP Servlet. Vejamos então como é que funciona, né, o processo da requisição. Né? O cliente, então, através de uma URL digitada na barra de endereço do navegador, né, irá requisitar um serviço a um servidor web. Da mesma forma, né, como nós formos digitar um determinado endereço web de um site que a gente deseja acessar. Então, neste caso, né, na solicitação vai, né, o endereço, né, a URL completa do serviço que a gente quer acessar. Neste caso aqui estamos executando na nossa própria máquina local, localhost, na porta 8080, chamando, né, uma aplicação chamada app Java Web. Como é feito então o mapeamento dessa requisição do usuário? Né? Quando essa requisição chegar no nosso servidor, ele precisa mapear essa requisição para atender essa solicitação, né, carregando o servlet adequado. Então, quando o servidor web recebe essa solicitação, ele tem que fazer uma interpretação, né, daquela URL, né, o que está vindo naquela requisição, para então executar o servlet adequado, né, que vai então atender aquela requisição. Tá? Então ele vai repassar para o container web esta requisição para ser interpretada. O container web então vai verificar, né, na informação de contexto da aplicação, o endereço solicitado, né, do servlet solicitado. Então é realizado um mapeamento para execução do servlet solicitado. Né. Esse mapeamento, né, realizado, ele pode ser feito de duas formas. Né. Nós podemos fazer através de um arquivo de descritor de implantação da aplicação, né, o qual deve ser criado na pasta webinf do nosso projeto, e esse arquivo é denominado web.xml. Tá? Essa é a maneira convencional, né, de mapeamento de servlets até antes da versão 3.0 do servlets, da especificação de servlets. Nós deveríamos então criar esse arquivo web.xml, né, que é um arquivo no formato XML que descreve, tem um conjunto de tags que descreve então esse mapeamento. A partir da versão 3, né, nós temos uma anotação chamada @webservlet, que pode ser usada diretamente na classe que define o nosso servlet. Assim, dessa forma, nós não precisamos usar esse arquivo de descritor de implantação chamado web.xml para fazer esse mapeamento. Aqui nós temos então a estrutura do descritor de implantação, né, o arquivo web.xml. Notem então aqui que nós temos uma tag que define, né, a identificação do nome do servlet, né, e a classe
né, que define a estrutura desse servlet, né, ou seja, o seu comportamento em si. Logo após nós temos uma tag, né, que define então o mapeamento do servlet, né, e o seu endereço dentro do contexto da aplicação. Logo a seguir nós temos o exemplo, né, de mapeamento por anotação. Então, a partir da versão 3 nós podemos optar então por essa anotação, @webservlet, né, na definição da nossa classe, né, que define a nossa aplicação baseada em servlet, certo? Então dessa forma nós não precisamos usar mais o arquivo de descritor. Vejamos agora em mais detalhes, então, né, a estrutura da classe que define um servlet. Tá, então o servlet ele deve ser criado para atender, né, requisições HTTP de uma aplicação web. E para que ele atenda essas requisições HTTP, né, ele tem que estender uma classe abstrata, né, da API web do Java, denominada HTTP Servlet. Essa classe HTTP Servlet, por sua vez, é uma extensão de outra classe abstrata da API denominada Generic Servlet, tá, a qual implementa algumas interfaces, entre elas a interface Servlet. A seguir vemos então essa estrutura hierárquica sendo demonstrada, ok? Nós temos aqui a nossa classe que implementa o nosso servlet, né, o meu servlet. Na verdade ela é uma extensão de HTTP Servlet, que por sua vez também é uma extensão de Generic Servlet. Aqui nós temos então a estrutura, né, a estrutura de uma pequena aplicação servlet, né, uma aplicação inicial, né. Vejam que o nome da classe é primeiro servlet, né, o nome da nossa classe que implementa a nossa aplicação. Ela é uma extensão de HTTP Servlet. Nós estamos então anotando esta classe, né, fazendo então o seu mapeamento, descrevendo, né, descrevendo o mapeamento que o container web deve realizar, né, para encontrar dentro do contexto da nossa aplicação, né, esse nosso server denominado primeiro servlet, certo? Então a URL de acesso a ela será /primeiro servlet. No interior dessa classe, então, nós vamos implementar, né, métodos descritos em HTTP Servlet, né, para atender as requisições do usuário. Então, neste caso, de acordo com o comando, né, o método de requisição que vem nessa requisição, nós vamos então aqui reescrever os métodos definidos em HTTP Servlet. Neste caso, nós temos aqui a reescrita, né, do método chamado doGet, né, definido em HTTP Servlet, que vai então atender requisições do tipo GET, certo? Esse método doGet recebe como argumento dois objetos, né, que são enviados para ele através do container web, um denominado request e outro denominado response. Esse método request, na verdade, ele é um objeto do tipo HTTP Servlet Request, né, que empacota, né, as informações vindas na requisição. E o HTTP Servlet Response, né, é um objeto, né, esse response, na verdade, é um objeto da classe HTTP Servlet Response, que empacota, na verdade, né, a resposta que nós vamos enviar para o cliente. Okay? Então nós vamos usar internamente esses dois objetos, né, para verificar o que vem na requisição e compor a resposta para o usuário. Certo? Então aqui a primeira coisa que nós temos que fazer quando nós vamos girar dinamicamente uma página é criar um fluxo de saída, né, de bytes aqui, né, de texto. Vejo que nós estamos montando aqui dinamicamente uma página em HTML, e essa página ela vai ser montada através desse objeto do tipo printerWriter, né, que é um fluxo de dados de saída, que nós obtemos a partir do método denominado getWriter, né, que nós temos aqui no interior deste objeto response, que por sua vez é da classe HTTP Servlet Response. Então em HTTP Servlet Response nós temos uma série de métodos que nós podemos utilizar, né, para compor o elemento de resposta, né, o objeto de resposta que será enviado ao navegador do usuário. Neste caso, então, estamos criando aqui um fluxo de saída, né, para que a gente possa então montar dinamicamente a nossa página, né, através de alt.println, né, nós vamos então montando cada linha da nossa página dinamicamente. Ok? Então, a ser executado
este método, esse servlet chamado primeiro servlet, né, vindo uma requisição do tipo GET, ele vai então invocar, né, o nosso container web vai invocar esse método GET, né, o qual vai gerar dinamicamente a página de resposta para o usuário. Vejamos agora como criar a nossa primeira aplicação web baseada no conceito de servlets, certo? Para isso, vamos usar o mesmo projeto que nós criamos na aula de introdução sobre construção de aplicações web em Java, né, que é o app Java Web, e neste projeto vamos inserir então o nosso primeiro servlet. Para isso, nós vamos clicar com o botão direito sobre app Java Web, certo? Deixa eu selecionar aqui, botão direito, novo, vamos aqui em servlet, certo? Caso não tenha essa entrada em servlet aqui, seja a primeira vez que vocês estão executando isso, essa ação, nós vamos em outros. Nesta caixa de diálogo nós vamos então escolher o tipo de arquivo que nós estamos criando. Na verdade é da categoria web, né? E é um servlet, o tipo do arquivo. Próximo, vamos definir um nome para a classe deste servlet. Vamos chamar de primeiro servlet. Dentro do projeto app Java Web, né, localizado em pacotes de código fonte, e dentro de pacote de códigos fontes, nós vamos criar uma subpasta chamada servlets, onde nós vamos armazenar então os servlets da nossa aplicação Java Web. Próximo, nós vamos agora definir a forma de configuração da implantação do nosso servlet, certo? Nós podemos fazer de duas formas, como nós vimos anteriormente, através de um arquivo de descritor de implantação, que é o nosso web.xml, ou através de anotações. Vamos fazer o seguinte, neste primeiro servlet, vamos fazer a implantação através de um arquivo de descritor de implantação. Okay? Aqui nós podemos colocar uma referência para o nome do servlet, certo? Pode ser um outro nome, não precisa ser o mesmo nome da classe. Inicialmente eu vou deixar como está. E aqui o padrão de URL, né? Como nós vamos referenciar esse servlet na nossa aplicação lá na barra de endereço do navegador quando formos chamar ele. Vamos deixar como está também. Clicando em finalizar, tá? A NetBeans IDE então cria para a gente, né, a estrutura dessa classe primeiro servlet.java e cria para a gente também, né, dentro aqui de WebInf, o descritor de implantação, web.xml, né, que nós precisamos definir para fazer o mapeamento deste servlet, para que a aplicação possa fazer o mapeamento deste servlet. Abrindo aqui a estrutura deste arquivo, nós podemos verificar as tags que definem, né, o nosso servlet aqui, como nós podemos observar. Vamos fechar ele, que nós não vamos precisar mais dele. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos modificar aqui o código desse primeiro servlet, que ele vai ser um servlet que vai atender requisições do tipo GET, né, do navegador. Só vou aqui ampliar, né, esta aba, dando 2 cliques aqui. Vou tirar aqui alguns comentários, certo? Para tornar o código mais limpo. E eu vou remover esse método aqui que a NetBeans IDE cria, que é o ProcessRequest, onde ela concentra aqui todo tipo de requisição. Todo tipo de requisição, na verdade, chama esse método ProcessRequest. Como, por exemplo, a gente pode observar aqui, né? Nós temos aqui os métodos do post e o método do get, ambos para atenderem requisições do tipo get e requisições do tipo post. Neste caso, ambos repassam a requisição, né, e a resposta para o ProcessRequest. Ok? Eu vou fazer o seguinte, para simplificar o processo, eu vou só copiar este código aqui de geração dinâmica da página, aqui, e vou apagar o ProcessRequest da NetBeans e vou deixar somente o método original, que é o do get, né, que vai então gerar dinamicamente a nossa página a partir de uma requisição do tipo get. Vou colar aqui então aquele código que gera a página dinamicamente, certo? Aqui eu acho que eu
apaguei uma chaves, vamos colocar ela mais aqui, certo? Vamos formatar novamente o nosso código, ajustando ele, ok, está tudo certo agora. Então, quando a gente executar, fizer a chamada a esse servlet a partir de um navegador cliente, ok? Vai ser executado esse método do get, né? Atendendo uma requisição do tipo get, e esse método do get, né, vai receber do nosso web container, né, um objeto do tipo HTTP Servlet Request, como nós vimos anteriormente, e um objeto do tipo HTTP Servlet Response, certo? Esse objeto request, então, encapsula, né, os dados vindo da requisição, e esse objeto response será utilizado para a gente compor a resposta para o usuário. Neste caso, nós vamos compor a resposta para o usuário na forma de uma página em HTML que está sendo gerada dinamicamente pelo do get. Para isso, nós precisamos utilizar, criar um objeto do tipo fluxo de saída de dados na forma de texto, né? E isso é obtido através de um objeto da classe printerWriter. Então aqui nós criamos um printerWriter denominado out, que é obtido a partir do método chamado getWriter, né, da classe de response, ou seja, do HTTP Servlet Response. Então essa classe HTTP Servlet Response possui uma série de métodos que nós podemos utilizar no momento da manipulação desse objeto aqui de resposta, que é o response. Um deles é esse getWriter, para a gente obter então um printerWriter, para que a gente possa então compor dinamicamente, né, a página de saída do nosso primeiro servlet. Ok? Bom, já podemos aqui executá-lo para testar. Então clicamos com o botão direito sobre ele, executar arquivo. Aqui é a NetBeans IDE, então pergunta, né, qual é o URI de execução do nosso servlet, que é essa mesmo, né, barra primeiro servlet. E quando nós clicarmos OK, a NetBeans IDE já abre então o navegador e mostra para a gente ali, né, a barra de endereços, né, rodando na nossa máquina local, na porta 8080, né, o Glassfish então está aguardando conexões nessa porta. Nós estamos também fazendo aqui o que? Uma chamada ao app Java Web, né, e dentro desse aplicativo, né, dentro do contexto de execução desse aplicativo, nós temos aqui o nosso primeiro servlet. Então o primeiro servlet então, apresentou aqui a sua saída para o usuário, certo? Então é isso, pessoal. Nessa aula nós vimos então o conceito, né, do fluxo de execução de fluxo de execução de aplicações, né, em Java, né? Vimos alguns conceitos básicos aqui sobre a criação de uma aplicação que gera conteúdo dinâmico na forma de um servlet, ok? Nas próximas aulas então daremos sequências ao processo de construção de aplicações web usando tecnologia Java. Até lá!